Paz, meus queridos, que Deus abençoe tua vida, bem-aventurados que aqui já estão, benditos que ainda hão de chegar. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo, o momento em que Jesus volta, né, com todo o poder de glória, com toda aquela glória que Deus deu para ele quando ele disse, haja luz. E da mesma maneira que esse estudo abençoou muito a minha vida, no entanto, acho que já é a terceira ou quarta vez que eu faço, mas é a primeira vez que eu gravo ele, espero que possa abençoar a tua vida também poderosamente, que possa te dar clareza, entendimento, discernimento e aumentar e estruturar a tua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te chamar a atenção e pedir para você prestar bastante atenção no momento em que nós vamos falar de Pedro e João, quando eles estão no sepulcro de Jesus. É uma visão espiritual que eu tive, que para mim fez muito sentido, que foi algo particular para mim, mas espero poder abençoar a tua vida. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe teu like, compartilha e também deixe teus comentários, isso faz diferença para mim. E dessa maneira você abençoa a minha vida. E é uma frasezinha que eu tenho escutado. Para você não custa nada, mas para mim você abençoa muito a minha vida. Deixando o teu like, se inscrevendo no canal, curtindo e principalmente aquele comentário. Pergunta, se tem dúvida. Eu vou fazer questão de responder com muito amor e carinho. Deixe o teu comentário, diga o que você está achando dessa aula, que dessa maneira eu posso melhorar para abençoar a vida de vocês. Deus abençoe. Como hoje eu comecei diferente, solta a abertura agora do nosso estudo. Vamos então lá. Olhe na tela do teu celular, teu tablet, teu notebook ou escute atentamente. Mas Mateus 28, do versículo 1 ao versículo 4, vai dizer assim, ó. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor, e ficaram paralisados de medo, como mortos. Em algumas traduções, dependendo da Bíblia que você tiver, inclusive eu acho que a João Ferreira de Almeida, o versículo 2 vai dizer, e eis que aconteceu um forte terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus como um relâmpago, como um trovão, no caso, né? Relâmpago é o aspecto do anjo, mas desceu como um trovão, com força, com um estrondo, sabe? Imagine uma coisa pesada caindo e fazendo um barulho, e esse impacto gera um terremoto. E a pedra rolou, e abrindo o sepulcro. Este evento ocorreu bem cedo, na manhã de domingo. Ali na Bíblia fala de Maria Madalena e outra Maria. Essa outra Maria, alguns acreditam que era mãe de Tiago e de João, certo? Os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu. Uma vez que os antigos não viam as mulheres como dignas de confiança, um escritor que elaborasse um relato destinado à conversa, a convencer os seus leitores da ressurreição de Jesus, não teria feito das mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição. O fato de Mateus ter incluído as mulheres confirma que ele foi fiel no registro dos eventos reais, mesmo que fosse visto como desacreditáveis pela sociedade. Quando a gente fala do semblante do anjo, identifica como um ser celestial, que daí a gente pode ver em Daniel 7:9 e Daniel 10:6. Os soldados perderam a consciência e caíram ao chão, aonde diz que eles aparentemente estavam como mortos. E se nós lermos Marcos 16, do versículo 1 ao versículo 4, ele vai dizer assim, ó, ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, já bateu com Mateus, Maria e a outra Maria, Maria Madalena e a outra Maria, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Veja que
Mateus começa relatando que elas foram no sepulcro no domingo, pela manhã, tendo passado o sábado ao raiar do primeiro dia da semana, ao raiar o primeiro dia da semana, em Mateus 16, 28, 1, certo? Enquanto Marcos 16, 1, ao encerrar o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. O Shabat, que é o sábado, termina por volta das 6 da tarde. Isso permitiu que as mulheres comprassem mais especiarias aromáticas naquela noite. As 3 mulheres tinham testemunhado a crucificação de Jesus e as duas delas assistiram o seu sepultamento. Sobre Maria, mãe de Tiago, é o que a gente comentou, que aqui fala Maria, mãe de Tiago, enquanto Mateus fala a outra Maria, é onde a gente começa a ligar os fatos. E daí elas compram esses aromas, esses aromatizantes, esses perfumes, esses produtos para ungir o corpo de Jesus. Porque era normal dos judeus ungirem, perfumarem, preparar o corpo para encobrir o mau cheiro da decomposição. Ou seja, veja que elas queriam honrar a Jesus mesmo ele estando morto. Só que esqueceram de um detalhe, que ele ressuscitaria. Não daria tempo do corpo nem feder. Então, se nós continuarmos lendo ali, ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro. Veja o seguinte, segunda-feira, 18 horas da tarde, acabou segunda-feira. Começa a terça-feira. E essa terça-feira vai até terça às 18 horas. Chegou terça às 18 horas, a terça-feira acabou e começa a quarta. O calendário dos judeus é diferente, a forma do horário deles é diferente. Enquanto para nós, os brasileiros, começamos ao amanhecer lá pelas 5, 6 horas da manhã, que é quando o sol começa a aparecer, os judeus é totalmente diferente da gente. Então tem esse conflito. Por isso que Mateus e Marcos estão dizendo que no sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, está dizendo no domingo, bem cedinho, quando está clareando o dia que elas foram no sepulcro, mas já era domingo. Ao raiar, então Marcos 16:2, ao raiar o primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. O fato das mulheres terem se perguntado quem removerá a pedra revela que elas não sabiam que o sepulcro já tinha sido selado e era vigiado por guardas. E elas não sabiam que o anjo já havia chegado e feito um terremoto acontecer pela visão de Marcos, enquanto a de Mateus dá a entender que elas sabiam que aquele terremoto havia acontecido. Sentiram o barulho, ouviram o barulho, sentiram o terremoto, mas não sabiam que a pedra havia se removido. Não sabiam que a pedra tinha saído do local. Não deixa claro a visão que se foi o anjo que tirou ou se a pedra simplesmente rolou, ou se o próprio Jesus ordenou que a pedra saísse do local. Mas nós sabemos que a pedra não ficou no lugar. Enquanto Lucas 24, do 1 ao 4, vai dizer assim, no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Veja, enquanto Mateus está dizendo Maria, Maria Madalena e a outra Maria, Marcos já está dizendo que no sábado, quando foi comprar as especiarias, era Maria Madalena, Salomé e a Maria, mãe de Tiago. Enquanto Lucas está dizendo que as mulheres, Lucas não diz quem são as mulheres, certo? E encontraram, Lucas 24:2, e encontraram removida a pedra. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas.
Veja que enquanto Mateus está dizendo um anjo, o anjo, Lucas já está dizendo os dois homens. Tem uma pequena diferença, mas eu quero te dar uma visão dessa diferença. Então, só para dar uma recapitulada, o primeiro dia da semana era domingo. Era tão cedo de manhã que ainda estava escuro quando as mulheres chegaram ao sepulcro. Isso nós vamos confirmar lá em João, capítulo 20, daqui a pouquinho. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro de Jesus para ungir seu corpo, a caminho do sepulcro, as mulheres consideraram a dificuldade que a pedra do sepulcro representava. Quem iria movê-las para elas? Todavia, quando chegaram, encontraram a pedra do sepulcro revolvida. A pedra fora movida por um grande terremoto, conforme nós lemos em Mateus. O corpo de Jesus não estava ali e as mulheres não sabiam por quê. Os dois homens que surgiram de repente e as assustaram eram anjos. Mateus 28:2 e Marcos 16:5 mencionam apenas um anjo. Os anjos anunciaram a ressurreição de Jesus às mulheres e as lembraram de que ele já havia dito que isso iria acontecer, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Logo que foram recordadas disso, elas lembraram-se das suas palavras. Agora as mulheres estavam mais preparadas para entender e crer nas coisas radicais que Jesus dissera. Já João, capítulo 20, versículo 1, vai dizer assim, ao amanhecer do primeiro dia da semana, estando ainda mais escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro. Veja que João já fala somente de Maria Madalena. E viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro. O que a gente consegue tirar essa conclusão aqui? Se nós juntarmos os 4 textos, fica um tanto, talvez, nítido para nós que as mulheres foram lá, sentiram um certo terremoto, escutaram um certo som, mas não deram muita bola. Por quê? Porque a pedra representava uma dificuldade gigantesca para ela. Uma dificuldade um tanto mais dificultosa, um tanto mais, talvez, custosa, certo? E isso faz com que a gente também faça esse mesmo erro. Repare muito nos detalhes das coisas que estão à nossa frente e não prestamos atenção no que está acontecendo ao nosso redor. E é um pouco disso que eu quero chamar a tua atenção. Que você tem que estar mais ciente, ouvindo bem, observando bem, analisando bem o que está acontecendo à tua volta. Então, enquanto aquelas mulheres caminhavam, o anjo desceu, ou os anjos, fica a teu critério, porque para mim um anjo ou 2 anjos é indiferente, desceu com um forte impacto na terra, que deu um certo terremoto, um certo tremor, fazendo a pedra se mover. Mas Jesus já não estava mais no sepulcro. As mulheres, quando chegam ao sepulcro, elas olham assustadas. Ué, o que aconteceu? E nisso Maria Madalena sai correndo, porque roubaram o corpo de Jesus. É o que passa na sua cabeça. Você vai ver que os 2 capítulos finais do Evangelho de João compreendem os acontecimentos após a crucificação e o sepultamento de Jesus. Especificamente narra-se o sepulcro vazio, o encontro de Jesus ressurreto com Maria Madalena, as 3 aparições do ressuscitado aos discípulos, o comissionamento dos discípulos, o comissionamento especial de Pedro, conclusões para o Evangelho propriamente dito, o epílogo, a conclusão e repassa alguns dos principais temas do Evangelho, em especial a identidade de Jesus como o Messias e o Filho de Deus, seus sinais messiânicos, a importância de se crer em Jesus e o dom da vida eterna. A conclusão do epílogo identifica os discípulos a quem Jesus amava, que era um dos 12, que a gente vai ver no capítulo 21, 20, no capítulo 13, como escritor do Evangelho de João. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? E confirma a verdade de seu testemunho a respeito de Jesus. Lembrando você que João foi o único evangelho escrito como testemunha ocular.
o único que viu e acompanhou todos os acontecimentos, certo? Então nos fica claro que o primeiro dia da semana era domingo, Maria Madalena e várias outras mulheres decidiram cuidar de algumas questões que tinham ficado incompletas por causa do início do Shabat. A necessidade de se completar o cuidado com os mortos pode ter sobrepujado o habitual período de 7 dias de lamentação. Sobre sendo ainda mais escuro, que nós comentamos que ainda estava um tanto escuro, comparar a ocasião específica com um pouco diferente descrita de Mateus e Marcos. Mas nós conseguimos compreender as três, que elas foram bem cedo, que ainda estava escuro. Correto? Aí, então nós passamos para Mateus 28:5, que ele vai dizer assim: Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhe anunciou: Não temais, vós sei que vieste ver a Jesus que foi crucificado. Mas aqui ele não está, foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede-vos, onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: Ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galiléia. E os vereis, atentai para o que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-los aos seus discípulos. Certo? Aqui nós lemos do Mateus 28, do versículo 5 ao versículo 7. Enquanto Marcos 16:5 vai dizer assim, entretanto, entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustados. Versículo 6 de Marcos 16: Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscai Jesus o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não estáis mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora ide e dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia. Lá vos vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Veja que até aqui Mateus e Marcos fecham muito bem a história, que o anjo fala para as mulheres: olha, vejam, observai, o corpo não está aqui, o sepulcro está vazio. Mas agora, tanto Mateus quanto Marcos afirmam que o anjo fala: agora corram aos discípulos e anunciais. Só que Marcos já menciona: corra aos discípulos e a Pedro. Por que e a Pedro? Lembra que eu mencionei um pouco atrás que o livro de João vai mostrar o tratamento com Pedro, porque depois Jesus vai tornar a encontrar com eles: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes é perguntado a Pedro: tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes. Mas por que 3 vezes? Há quem diga que é para anular as 3 vezes em que Pedro nega Jesus. Assim, nada de mal e nenhuma condenação poderia recair sobre ele. Entende? Então, por isso que ele destaca Pedro, porque Pedro aparentemente era um dos discípulos mais feridos com a situação, mais machucado com a situação, por mais que todos estivessem. Já Lucas 24:5 ao 9 vai dizer assim: Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e neste momento os homens lhe questionaram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galiléia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Olha, veja, elas se lembraram das palavras de Jesus. Por isso que Mateus alega que elas voltaram amedrontadas, mas com grande júbilo. Porque há um certo remorso. Poxa, como vamos anunciar e declarar isso? Mas ele vive. Lucas 24:8, então se lembraram das palavras de Jesus. E ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11 e a todos os outros. Enquanto João 20, versículo 2, vai dizer assim: então saiu correndo em busca de Simão, Pedro, e do outro discípulo, a quem Jesus amava.
Quem era o discípulo que Jesus amava? Porque quem está narrando a história é João. Então ele fala, eu sou o amado de Jesus. E disse-lhes, eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Veja aqui, que como é que elas podem estar voltando com grande júbilo, com grande alegria, mas de repente João está dizendo assim, ei, olha, acabou que tiraram o corpo de Jesus e nós não sabemos onde colocar. Qual que é a diferença? A diferença é aquilo que eu te falei. Se juntar os relatos, dá a entender que Maria e Maria Madalena e talvez também Salomé estivesse ao sepulcro pela manhã. Quando elas chegaram ao sepulcro e viram o sepulcro aberto, apenas Maria Madalena voltou correndo. E enquanto as outras mulheres ficaram lá e entraram e viram. Entende? Só que a palavra de Mateus e Marcos também vai dizer que Maria Madalena que foi com quem o anjo conversou. E nisso elas saíram correndo. Talvez na hora de se expressar, não souberam se expressar e Pedro e João não dão tempo. Porque veja o que acontece. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e dos outros discípulos a quem Jesus amava. E disse-lhes, eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Imediatamente Pedro saiu da direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam junto, entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Então dá a entender que ela nem terminou a história e saiu correndo. Pedro saiu correndo. E se você ver, nós falamos que primeiro o outro discípulo se refere a João, ele saiu correndo junto com Pedro, mas ele corria mais do que Pedro. Veja comigo aqui o versículo 5 de João 20. Ele vai dizer assim, e inclinando-se viu as faixas de linha ali, mas não entrou na caverna, e em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Ou seja, João chegou antes de Pedro na caverna, no túmulo. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como os lenços que estiveram em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então veja só, João e Pedro saem correndo, mas João corre mais do que Pedro e chega antes. Quando chega antes, ele para. Pedro chega, vendo ele parado, pega e entra para ver o que aconteceu. Aí eu quero te dar uma visão espiritual. João representa o amor e Pedro representa a fé. Vai ter momentos na tua vida em que o amor vai ter que estar antes da fé, mas vai ter momentos que o amor não vai poder fazer nada. E quem vai se revelar e se manifestar vai ter que tomar o passo e entrar primeiro nos locais difíceis, nos locais de abandono, de sepulcro, vai ser a tua fé, para que daí o amor compreenda e entenda e possa entrar e você obter a tua vitória, tanto emocional, física, quanto espiritual. Pega essa visão. Se ficar com dúvida, pode me perguntar que eu te falo. Amém? Então até aqui nós conseguimos ver isso daí. A forma em que foi trabalhada a situação e a história. Então, numa forma da gente tentar concluir isso, a gente pode ter a visão e tentar falar que até este momento Maria não tinha pensado na ressurreição de Jesus. A acusação judaica de que seus discípulos furtaram o seu corpo, como a gente vê em Mateus 28, né, revela que o saque dos sepulcros não era incomum. O plural, não sabemos, sugere a presença de outras mulheres além de Maria sobre os outros discípulos. Aparentemente, neste momento, já havia luz de dia suficiente para se enxergar dentro da câmara sepulcral, através da abertura pequena e baixa à entrada do sepulcro. O outro discípulo não entrou. Nós nos referimos a João. Presumivelmente, acredita-se que em deferência a Simão Pedro, porque alguns dizem que ele era o líder entre os 12. Então há aquela questão de respeito, mas eu quero que você preste atenção na visão espiritual que eu te dei entre amor e fé. O corpo ressurreto de Jesus aparentemente passou através da faixa de linho,
no mesmo modo em que ele mais tarde apareceu aos seus discípulos em um quarto fechado, que vai estar mais para frente. A referência ao lenço da cabeça enrolado em um lugar à parte contradiz a noção de ladrões de sepulcro que, em sua pressa, não se demoraria para dobrar este pano. A presença de duas testemunhas tornou a evidência aceitável para a lei judaica, Deuteronômio 17:6 e 19:15. O outro discípulo creu com base naquilo que viu, e não com base em um entendimento da Escritura de que ele deveria ressuscitar dos mortos. Essa ausência de expectativa de uma ressurreição revela que os discípulos não fabricaram a narrativa da ressurreição para encaixar as suas expectativas pré-concebidas. Pelo contrário, a ressurreição os surpreendeu e não se encaixou com aquilo que entendiam nas Escrituras. Só mais tarde, ajudados pela instrução do Espírito Santo, é que eles compreenderam que a ressurreição de Jesus fora predita no Antigo Testamento, em diversas passagens, de diversas formas. Então, nos fica claro que eles foram tão surpreendidos, porque nós lemos que eles viram, mas não conseguiram crer, tiveram certo remorso, certa dúvida, voltaram a falar com os outros discípulos e ficaram dentro de casa, atônitos, cabisbaixos, preocupados. E daí Jesus precisa aparecer entre eles, com portas fechadas, e dizer: paz seja convosco, atravessando a parede. E isso faz com que eles se assustem. Já em João 20, versículo 7, 8 e 9, vai dizer assim: bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrada à parte, está vendo? Estava afastado da onde estava dobrado. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, que é João, e ele viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse, porque eles ficaram questionando o que aconteceu, por que aconteceu. A maioria deles esqueceram da promessa que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Por que esqueceram? Porque você vê que eles estavam cabisbaixos, chorando, quietos no canto e não sabendo agir com a devida circunstância, com a devida situação. Então nos fica claro que a morte de Jesus acabou com a esperança daqueles homens e de que ele fosse o Messias, que fosse o que havia de remir Israel. Mas as notícias daquela manhã lhes surpreenderam e os deixaram confusos sobre o que estava acontecendo. As notícias eram as seguintes: as mulheres não encontraram o corpo de Jesus no sepulcro. Elas tiveram uma visão de um anjo proclamando que ele ressuscitara. E alguns discípulos, homens, verificaram que o sepulcro realmente estava vazio. Alguns homens, João e Pedro, certo? E se você já ouviu diversas pregações, você vai ver que alguns pregadores, alguns historiadores vão dizer que Jesus dobrou, certo, o lenço estava em sua cabeça, porque quando no tempo de Israel, quando um senhor ia almoçar e os servos iam preparar a mesa para ele comer e tal, e o seu senhor levantasse da mesa e saísse, tinha a forma correta dele largar um lenço, um pano, um guardanapo feito de pano. E a posição daquele guardanapo indicava, porque assim, ó, os escravos, os servos não tinham direito de entrar na parte da refeição, junto à mesa, enquanto o seu senhor comia. Mas quando eles olhavam de longe, não viam mais o senhor na mesa, eles chegavam perto e olhavam para esse guardanapo, para esse pano. Se ele tivesse dobrado, organizadinho, estava dizendo: não terminei o que comecei. Mas se estivesse jogado sobre a mesa, meio que bagunçado, estava dizendo: aqui acabei. Então Jesus faz questão de deixar dobrado num canto para anunciar: não acabei aquilo que comecei. Aí
Você já deve ter escutado isso várias vezes, porque tá uma nova onda desses comentários, e eu acho muito lindo, muito preparatório isso. E faz sentido, porque realmente Jesus ainda não terminou o que ele começou. Assim como o Senhor não terminou de comer, de jantar, de almoçar, não terminou de fazer aquilo a qual ele foi ali para fazer, Jesus ainda também não terminou de fazer aquilo pelo qual ele foi chamado para fazer por nós. A morte de cruz aconteceu, ele enviou o Consolador do Espírito Santo, ainda aconteceu, porém, se cabe a nós, se continua a nós, o nível da salvação. Ele vai terminar o serviço quando ele voltar agora e resgatar aos seus, aos escolhidos, aqueles em que ele chama de filho, que os conhece como filho, o dia do grande arrebatamento da sua noiva, da sua igreja. Daí agora eu te falo, a graça é de graça, mas ela tem um alto preço a ser pago por isso. E esse preço nós temos que pagar com santificação, com santidade, nos separando e sendo redimidos, sendo totalmente ao contrário do mundo, fugindo daquilo que o mundo quer que você faça e eu faça. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela é assim. É natural do ser humano querer pecar e viver no pecado sem perceber, sem estar. Então, irmãos, vamos terminar nossa aula aqui por hoje. Que Deus abençoe a tua vida cada dia, cada vez mais. Te espero para a próxima aula. Deus abençoe.